tem uma coisinha ou outra, eu vou regulando. Se eu não ver nada, não tem problema. Entendeu? Então, o que acontece? A gente precisa emagrecer meio que na aventura, meio que se divertindo também, curtindo essa parada. Então, tem a dificuldade, tem os dias difíceis, mas tem os dias divertidos, tem as brincadeiras, tem... Nunca vá para o treino como se o treino fosse um castigo. Não, agora eu faço igual o Leri. Agora eu vou para o treino para poder subir as substâncias boas e equilibrar. Por quê? Porque se a gente deixar, só substâncias ruins que sobem. E nem são substâncias ruins, mas elas em excesso, sem equilíbrio, cortisol, adrenalina, fica aquele negócio, você não dorme direito, e você não dorme direito, você acorda no outro dia, já não acorda legal, passa o dia sem estar legal, aí fala, eu não vou treinar porque eu não estou legal também, não libera a substância. Então a gente precisa entender o treino, falar assim, pô, hoje eu estou cansado, nem queria fazer o treino, mas eu vou fazer porque eu preciso soltar substâncias. Endorfina, serotonina, preciso motivar o hormônio do sono, né? Melatonina, que está vindo aí mais tarde. Tudo isso, galera, a gente precisa equilibrar. Então, vou aproveitar que a Alice está aqui, mas o Leri já ouviu isso, a Mavi já ouviu isso, a Cidinha já ouviu isso, e acho que a Paula também. Lá no primeiro conteúdo que eu coloquei nesse desafio, foi a primeira vez que eu fiz aquele conteúdo daquele jeito, tanto é que alguns conteúdos são repetidos, mas esse não foi, que é do primeiro dia. Que eu boto lá uma bolinha e que eu explico aqui é o treino, aqui é a alimentação, aqui é o descanso, aqui é o estado mental e emocional. Aí eu boto os dentezinhos e falo, isso aqui é uma catraca, isso aqui é uma engrenagem. Então, treinou, se alimentou bem, descansou bem, fez os exercícios mentais para dar uma relaxada, né? Diminuir a tensão, diminuir os picos de ansiedade, diminuir o risco de ter uma compulsão alimentar, um momento de compulsão alimentar. Fez isso, quando você for fazer o treino lá, você vai estar melhor para fazer o treino. Aí, tu mantém o ciclo. Galera, quebrou o ciclo, escorregou. Cara, simples. Eu já sei o que tem que fazer. O que tem que fazer? Voltar para o ciclo. O que a galera está fazendo aí fora? O que a galera faz? O que a gente fez a vida toda da gente? A gente ficou fora desse ciclo a vida toda, tentando fazer treino e alimentação, e nunca conseguia passar de uma semana, 2 semanas, talvez um mês. Depois engordava tudo de novo. Então, se a gente entende que tem uma engrenagem e que a gente vai mantendo essa engrenagem funcionando, toda vez que a gente dá uma escorregada, o que a gente faz? A gente volta. Desintoxica o corpo, tá? Desintoxica o corpo e volta a emagrecer. Beleza? Então, a gente tem esse conteúdo, tem os outros conteúdos que eu preciso que vocês acompanhem lá no grupo, entendeu? Porque, às vezes, eu converso com o pessoal, até antigo desafio, e o pessoal fica dando rata com conteúdos que eu já coloquei. É normal, porque eu vou ter que repetir. Entendeu? Mas, se você foca no treino, na alimentação e esquece desses outros 2 pilares, você não vai conseguir. Agora, se você vai mantendo essa roda girando, você não vai precisar passar fome demais, tá? A restrição alimentar demais engorda. Beleza? Se você restringir demais a alimentação, você engorda. Quem acredita nisso aqui? Porque você muda o seu humor e o seu humor libera substâncias que não deixam o seu corpo emagrecer. E você ainda corre o risco de ter, por causa da ansiedade, da insatisfação, momentos de compulsão alimentar. Então, você vai romper a dieta. Agora, quando você faz esse giro certinho, o que acontece? Você vai emagrecendo e vai chegar um ponto que você vai falar assim, Haroldo, eu quero ganhar massa muscular que eu não quero mais emagrecer, igual eu já ouvi uma vez, né, Cidinha? Estou preocupado porque eu estou emagrecendo demais. Você está entendendo? Por quê? Porque você reassume o controle da situação. Cara, não pode ser a compulsão alimentar, não pode ser o estresse, não pode ser a ansiedade, não pode ser isso que manda em vocês. Não pode ser o açúcar, não pode ser a falta de água. O que manda em vocês, cara, sabe quem é vocês? Entendeu? A partir do momento que vocês assumem o controle, o resultado ele vai vir naturalmente. O resultado lá de emagrecer, de melhorar, ele vem como consequência. Então, é isso que eu falo sempre. Leri, tu quer falar, Leri? Pode falar. A rocha aí. Já vem uma bronca aí para alguém, não vem não? Não, Haroldo.
esse desafio eu falo que eu estou conseguindo descansar mais que os outros, sabe? Acho que eu consegui dosar a carga de exercício que eu estava sentindo falta, né? Acho que quando eu comecei a fazer o primeiro exercício. E só que esse desafio agora eu estou sentindo uma fome que não é normal. Eu queria ver contigo se é normal isso. Então, se você fez muita restrição, a tendência do seu corpo é pedir comida, mas você tem que ser mala quando chega nesse momento. Mala que eu falo é no sentido de ser estratégico. Estratégico é você começar a escolher alimentos que geram saciedade, tipo fibra. Aqui tem uma parada que eu uso aqui, que é uma fibra chamada psyllium. Ó, chega a Paula parou para olhar para mim. É uma fibra normal, você toma antes de se alimentar, é uma meia hora antes. Por quê? Porque ela aumenta o volume, ela cresce dentro do seu estômago e ela aumenta o volume, entendeu? Ela aumentando o volume, você consegue ter uma sensação de saciedade. Tudo que tem fibra tem essa vantagem, mas também você não pode comer fibra em excesso, porque senão você vai ferir sua flora intestinal e você vai ter a sensação de inchaço no abdômen. Então, tem que ter um controle. Aveia, chia, tudo isso, cara, você aumentando, você consegue saciar. E tem um outro segredo, que é o contrário do que as pessoas falam. A maioria fala aí durante anos. É gordura. Se tu comer gordura, a gordura dá a sensação de saciedade. E você ainda chama seu organismo para queimar gordura. Porque o cérebro entende que entrou gordura. Quando entra carboidrato, o cérebro entende que entra carboidrato e vai para o metabolismo do carboidrato. Mas se você falar assim, essa hora eu não vou comer gordura, eu não vou comer carboidrato. Ao invés de comer carboidrato, eu vou comer uma fonte de gordura e uma fonte de proteína. E vou evitar o carboidrato. Você vai ter uma sensação de estômago cheio, de saciedade. Por que as pessoas têm dificuldade de seguir as dietas? Porque elas diminuem muito o carboidrato e diminuem também a gordura. E o corpo começa a frear isso. E aí o corpo vai falar, cara, se esse cara não comer, o corpo ele tem uma programação de sobrevivência. Então ele vai falar assim, pô, eu preciso sobreviver, porque se esse cara ficar sem comer e fazendo exercício do jeito que ele está, ele vai emagrecer, e o corpo começa a se defender do processo de emagrecimento. Aí você tem que enganar o corpo. Como que você faz isso? Coloca alimentos que dão sensação de saciedade. Então, ômega 3 de boa qualidade seria bom. Até a gordura animal, que foi criticada há um tempão, a gordura animal mesmo, ela sozinha ali com a carne e tal, não está sendo tão vilã assim. Se você comer numa quantidade adequada, o que acontece? Você vai ter sensação de saciedade. E aí você vai conseguir conter a fome. Agora, se você falar assim, cara, eu não posso comer gordura que eu estou com medo de engordar. Se você fizer isso, o que vai acontecer? Seu corpo vai sentir fome, cara. Certo? Uma outra coisa que pode estar causando a fome, falta de micronutrientes. Os micronutrientes são aqueles pequenos. Vitaminas, sais minerais, né? Então, vitaminas e sais minerais. Pode ser falta de magnésio, falta de zinco, falta de potássio, entendeu? Então, a gente precisa ter uma alimentação completa, tá? A gente tem que ter restrição? Tem. A gente tem que ter um balanço calórico negativo? Tem. A gente precisa gastar mais do que a gente come, para o corpo buscar nas reservas. Mas se você não enganar o corpo, porque a fibra que eu te falei, por exemplo, o psyllium, a aveia, em quantidade correta, o que vai acontecer? Você vai comer, o organismo vai entender que você colocou no seu estômago alguma coisa e tem pouquíssima caloria. Entendeu qual é o esquema? Então, a gente consegue fazer o balanço calórico negativo e, ao mesmo tempo, a gente consegue sentir sensação de saciedade. Então, precisa de alimentos que geram sensação de saciedade. Castanha é bom. Castanha de caju, castanha do Pará. Baru. Baru não tem aí, né? Baru acho que só tem no Goiás. Não sei nem se vocês já conhecem Baru. Gengibre também é bom. O gengibre ele é diferente, porque ele é um termogênico, só que ele tem uma vantagem. Além dele subir o metabolismo, ele é muita fibra. Então, por exemplo, se você dá uma mastigada no gengibre, ou se você bate ele no liquidificador, mas fica a fibra, você não separa, faz o suco só aquele suco sem fibra. Se você bota a fibra junto,
ele vai ajudar na digestão. Então, pode ser que ele te dê essa sensação de saciedade também. Entendeu? Então, essa questão da fome aí é bom se avisar mesmo, porque a gente precisa de estratégia para sair disso aí. Beleza? Então, só aqui eu falei umas 3 coisas que eu acho que dá para você mexer aí. Porque provavelmente você está muito próximo de entrar naquele efeito platô. Quem participou? Você estava no dia que eu falei sobre efeito platô? Você estava no dia? Então, você emagrece, 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 aí chega aqui e dá aquela parada. Aí tu fala, pô, cara, o que eu estou fazendo de errado? Às vezes você não está fazendo nada de errado, a não ser o fato de não mudar o que você está fazendo. Então, chegou um ponto que você está no platô. Pô, o que a gente vai fazer? Aí a maioria das pessoas fazem o quê? Não está conseguindo mais emagrecer. Isso acontece até com quem faz cirurgia bariátrica também. Quando ela não está conseguindo mais emagrecer, o que ela faz? Ela aumenta o exercício e diminui a comida. Ela aumenta a restrição. Se ela aumenta a restrição, o que vai acontecer com a mente? Ela vai ela vai ficar ansiosa, ela vai ficar chateada, ela vai ficar angustiada, porque está sem comida, está passando fome. Então, a fome é comum, mas não é para ser demais. Se você se você sentir que está passando fome, você pode até aumentar um pouquinho o seu consumo calórico. Comer um pouquinho mais. É melhor do que você ficar segurando, 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 e quando te soltar, tu chegar e arrebentar, pisar na jaca de vez, entendeu? Então, aumenta um pouquinho mais da comida lá, talvez um pouquinho mais como o nutricionista falou lá, do arroz, do milho. Não sei se vocês viram o segundo conteúdo que eu coloco dele, que ele fala sobre 10 alimentos, né? 5 são carboidratos. Aí ele fala da aveia, ele fala do arroz. Como que você usa o arroz como seu aliado? Porque, teoricamente, ele é alto índice glicêmico. Mas se você usar ele junto com a proteína e usar ele como uma fonte de energia para o treino, não vai acontecer igual acontece com a maioria das pessoas, que corta o carboidrato, aí treina no primeiro dia, treina no segundo, treina no terceiro, quando é no quarto, ela está xingando todo mundo, no quinto ela já desistiu. Entendeu? Por quê? Porque o estado emocional dela foi desequilibrado por causa da restrição. Então, a gente tem que ser estrategista, a gente tem que tomar um bom cuidado com isso.